A casa na colina. Era uma noite chuvosa quando decidi finalmente fazer o que todos na cidade diziam que eu nunca deveria fazer, entrar na casa na colina. Por anos, eu passava olhando para aquela mansão antiga, imponente e maldita. As pessoas falavam sobre ela como se fosse amaldiçoada. Diziam que ninguém que entrasse ali jamais voltava do mesmo jeito. Alguns até juravam que a casa estava viva, como se tivesse olhos, como se estivesse esperando por alguém. E eu, cético como era, decidi ignorar as histórias, até aquela noite. A casa estava sempre vazia, mas as lendas falavam de uma família que viveu ali no século XIX. Arthur Blackwood, um homem rico, sua esposa Elisa e a filha Abigail. Até que, em uma noite, algo aconteceu. Todos desapareceram sem deixar vestígios. Ninguém sabia o que aconteceu, mas a casa permaneceu lá, esperando, como se tivesse engolido a própria memória da família. Eu queria saber a verdade. Naquela noite, peguei uma lanterna e uma câmera e fui até a colina, onde a casa se erguia contra o céu escuro e ameaçador. O vento uivava, e a chuva caía forte, fazendo o cenário parecer ainda mais perfeito para o que estava prestes a acontecer. Quando cheguei, a porta estava entreaberta. Sem hesitar, entrei. A casa estava em completo silêncio, exceto pelo som da chuva batendo no telhado. O cheiro de mofo e madeira apodrecida invadiu minhas narinas. Cada passo que eu dava fazia o chão estalar, como se a casa estivesse me observando. À medida que avançava, o medo começou a crescer, mas eu não queria acreditar nele. Eu não acreditava em fantasmas, não acreditava em espíritos. Eu estava ali por curiosidade. Subi as escadas lentamente, ouvindo cada estalo que ecoava pelas paredes. Quando cheguei ao topo, o corredor à minha frente parecia se estender por quilômetros. O ar estava denso, pesado. Eu podia sentir alguma coisa, mas não sabia o que. Eu estava em algum lugar onde o tempo não passava, onde tudo parecia preso. A porta do quarto à direita estava aberta, e eu entrei. Dentro, havia uma cadeira balançando lentamente, como se alguém estivesse sentado ali, mas não fosse mais. No chão, uma boneca de porcelana quebrada, seus olhos vazios e olhar perturbador, estavam virados para mim. O frio na espinha ficou insuportável. Algo estava errado. Eu queria sair, mas antes de dar o primeiro passo, ouvi o som de algo se arrastando. Era um barulho baixo, mas inconfundível. Vinha do final do corredor. Sem pensar, fui em direção ao som. Quando cheguei mais perto, vi uma figura. Uma mulher. Ela estava parada, imóvel, no final do corredor. Seus cabelos caíam desordenadamente sobre o rosto, e suas mãos tremiam levemente. Ela não se movia. Apenas me olhava. Eu congelei. Ela não estava lá para me ameaçar. Ela estava esperando. E então, a voz. Baixa, quase sussurrando, como se fosse a voz de alguém vindo de um lugar distante e cheio de dor. Você não deveria ter vindo. Eu queria correr. Queria gritar, mas meu corpo estava paralisado. Ela sorriu. Mas não era um sorriso comum. Era algo distorcido, grotesco, como se a própria carne dela estivesse se rasgando ao sorrir. Eu virei de costas, mas, ao fazer isso, algo me puxou para trás, como se a própria casa tivesse se apossado de mim. Eu corri, desci as escadas rapidamente, quase tropeçando. A porta da frente estava entreaberta, e eu não pensei duas vezes. Saí correndo para a chuva, para o frio, mas a sensação de estar sendo observado não me deixava. Olhei para trás, e lá, nas janelas quebradas da casa, eu vi ela. A mulher estava me observando, do fundo da sala, através da janela quebrada. Tentei afastar a visão de minha mente, mas algo dentro de mim sabia que não poderia. Eu havia sido escolhido. Ou, pior, a casa havia me escolhido. Já em casa, tentando processar o que havia acontecido, percebi que minha câmera ainda estava ligada. A câmera que eu havia esquecido de desligar.
A filmagem começou a tocar sozinha. Eu sabia o que estava prestes a ver, mas algo me impedia de parar. Fui até a tela, e vi o que ninguém deveria ver. Ela estava lá. A mulher, com os olhos vazios e o sorriso deformado. Ela estava no meu quarto, de pé, observando a câmera. E, antes de a filmagem terminar, ouvi a voz dela novamente. Ela sussurrou, com um tom de aviso. Você não deveria ter saído. Agora, a casa não sai da minha cabeça. À noite, quando fecho os olhos, sinto a presença dela. Sinto os olhos dela me vigiando. Eu sei que não sou mais o mesmo. Talvez eu nunca tenha sido. E talvez, você também não esteja seguro.